Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Michael Clarinha, é um prazer muito grande estar aqui para juntos estudarmos o resumo geral da lição da Escola Sabatina. Sabe, se você é novo aqui no nosso canal, eu quero te convidar a se inscrever, a ativar o sininho das notificações, a deixar o seu like, o seu comentário e juntos vamos avançar no estudo do resumo geral da lição da Escola Sabatina. Sem mais delongas, roda a vinheta e vamos para o vídeo. Queridos, mais uma vez, nós vamos estudar sobre temas relevantes, importantes e que apontam para os últimos momentos da história da humanidade. Na Bíblia nós encontramos histórias que prefiguram o que acontecerá antes da volta de Jesus com o povo de Deus. E o tema da lição desta semana é precursores dos eventos finais. E no verso para memorizar, nós lemos o seguinte: porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7. E durante esta semana, nós estudaremos outras duas histórias bíblicas que pronunciam os eventos dos últimos dias em detalhes notáveis. Nós percebemos na semana passada, através das histórias de Ruth e Esther, prefigurações fortes a respeito ali dos últimos momentos da história da humanidade. Durante esta semana, mais uma vez, nós vamos abordar histórias que apontarão para o final da história, os eventos finais do planeta Terra e como que o povo de Deus estará e qual será o cenário. Amigos, os holofortes estarão no povo de Deus, no povo santo, naqueles que decidem e se comprometem em ser fiéis ao Senhor Deus. Olha só, imagine, é importante lembrar que o foco da profecia é Cristo. Sendo assim, em todas as cenas retratadas, nos momentos finais da terra, devemos seguir o seu conselho, que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Então, independentemente das lutas, das dificuldades, das perseguições, nós devemos manter os nossos olhos fitos em Cristo, pois Ele, de fato, é o personagem central da profecia. Amigos, na lição de domingo, dia 15 de junho, o tema é Daniel e a interpretação historicista. Uma das profecias mais poderosas de toda a Bíblia está lá em Daniel 2. Nós percebemos ali que está descrito, mais de 500 anos antes de Cristo, a profecia que predisse a história mundial. Amigos, no capítulo 2 do livro de Daniel, nós temos de fato ali o sonho do rei Nabucodonosor e nós vamos ter aquela estátua que Deus dá a revelação do sonho a Daniel. A cabeça da estátua era de ouro, representando o Império Babilônico. Os braços e os peitos eram de prata, representando os medos e os persas. Logo depois nós temos o quadril ali de bronze, representando o Império Grego. E logo na sequência, o Império Romano é representado pelo ferro. E logo nos pés da estátua está ali uma representação bem diferente, parte de ferro e parte de barro, mostrando ali a ligação através de casamentos e a divisão da Europa que até hoje existe. Amigos, mas no capítulo 2 nós temos ali uma pedra que é cortada assim, auxílio de mãos humanas, e ela atinge os pés da estátua e esmiuça os pés da mesma, mostrando que o reino de Deus se estabelecerá eternamente aqui no planeta Terra, por todo o cosmo. Então nós percebemos aí um Deus que muito em breve trará o seu reino. Bom, na lição de segunda, dia 16 de junho, adorando a imagem, você sabe, o rei Nabucodonosor, infelizmente, era muito soberbo e, por mais que ele tenha ficado maravilhado com a interpretação que Daniel deu do sonho,
Ele agora imaginou, olha só, o Império Babilônico, ele é sempre eterno, o Império Babilônico vai permanecer. E o que é que ele faz? No campo de Dura, ele vai construir uma estátua e ele convida todos a adorarem a estátua. Mas tem 3 personagens, os amigos de Daniel, eles não se prostram diante da estátua. Eles mantêm a fé firme e fundamentada no seu Deus. E algo extraordinário que acontece é que, quando indagados, eles usam a seguinte expressão: olha, se o nosso Deus ele quiser nos livrar, ele nos livrará. Mas se ele não quiser, fique o Senhor sabendo que nós não nos prostraremos e jamais adoraremos a estátua, essa imagem. Aqueles 3 jovens tinham um coração realmente voltado para adorar a Deus. Amigos, nos últimos momentos da história da humanidade, nós também seremos desafiados, nós também seremos convidados a adorar a Deus ou a imagem da besta. Esta é a lição de terça-feira, dia 17 de junho, semelhante à estátua, a imagem que foi levantada no campo de Dura. A besta também, ela vai convidar a todos a adorar a sua imagem. Lá no Apocalipse capítulo 13, nós encontramos isso de forma muito clara. Mas o povo remanescente, aqueles que amam a Jesus, aqueles que guardam os mandamentos de Deus, amigos, eles permanecerão firmes, eles permanecerão fiéis a Deus. O povo de Deus é chamado a adorar o Criador. Apocalipse capítulo 4, verso 7, ali nas 3 mensagens angélicas, em oposição à besta e sua imagem. Os 3 rapazes hebreus enfrentaram uma ameaça semelhante. Recusaram-se a adorar qualquer coisa que não fosse Deus ou Criador. Nos últimos momentos da história da humanidade, esses 3 personagens especiais, Misael, Ananias e Azarias, serão de fato representados pelo povo de Deus, ou eles lá no passado também representaram o povo de Deus dos últimos dias. Bom, amigos, quarta-feira, dia 18 de junho, perseguição à Igreja Apostólica. Nós bem sabemos que no passado a Igreja de Deus foi perseguida pela sua fidelidade. O povo de Deus foi lançado nos calabouços frios. O povo de Deus viveu fugitivo, e aqueles que eram pegos e mantinham firmes a sua fé eram jogados nos coliseus para servirem de espetáculo para as grandes multidões. Mesmo assim, até o fim da sua vida, eles mantinham a sua fidelidade a Deus. Eu gosto sempre de pensar nos apóstolos, gosto sempre de pensar nos discípulos de Cristo, mas eu me recordo também dos reformadores, aqueles homens que mesmo em face da morte não amaram a própria vida, muito pelo contrário, eles se mantiveram firmes. Tiago havia sido decapitado e Pedro seria o próximo. Os cristãos enfrentavam pena de morte. Um dos aspectos notáveis da história é que Pedro estava dormindo naquela noite terrível em sua vida. O anjo teve que tocar no lado dele para acordá-lo. Eu achei interessante essa passagem porque mesmo Pedro, estando preso, acorrentado no meio de 2 soldados, ele estava dormindo tranquilamente. Isso mostra que aquele que descansa no Senhor, mesmo que as provas venham, mesmo que as dificuldades venham, isso não quer dizer que ele em algum momento não vai se preocupar, mas ele descansa, ele tem a certeza de que tudo está no controle de Deus. E o anjo do Senhor tocou em Pedro, e através das orações que a igreja estava fazendo ali, o anjo libertou Pedro das amarras, da prisão. E olha só, queridos, essa é a promessa, ainda que sejamos aprisionados nos últimos dias, sem dúvida alguma, Deus será o nosso libertador. Quinta-feira, 19 de junho, a marca da besta. À medida que os anos passam e eventos finais como o decreto de morte e a marca da besta ainda não aconteceram, algumas pessoas expressam dúvidas e até mesmo ceticismo
sobre nossa interpretação dos eventos finais, incluindo a centralidade do sábado e do domingo no conflito final. Bom, queridos, eu quero dizer para você que o fato é claro, as profecias acontecerão, ainda que pareça estar demorando, tudo está caminhando em sua ordem perfeita, porque Deus está no controle da história da humanidade e, por fim, o próprio Deus trará libertação. Se você lembrar a história de Jesus quando esteve aqui na Terra, os líderes judaicos julgavam Jesus por causa do sábado, porque Jesus curava no sábado, porque Jesus libertava os cativos no sábado. Amigos, nos últimos momentos da história da humanidade, esse vai ser um tema também destacado, porém, porque o povo de Deus guarda o sábado, porque o povo de Deus é fiel ao sábado, assim como Jesus ensinou. E eu quero ler aqui um último trecho da sexta-feira, 20 de junho. No estudo adicional, em todos os tempos, Deus tem usado os santos anjos para socorrer e livrar seu povo. Vieram como homens com roupa de peregrino. Anjos apareceram em forma humana a homens de Deus. Os anjos de Deus estão dispostos a cuidar do seu povo, e mesmo em meio a um tempo de perseguição, os anjos estarão ao lado dos perseguidos. Quando o povo de Deus sair errante pelas matas, sair errante fugindo dos seus perseguidores, os anjos de Deus estarão ao lado do povo de Deus, do povo remanescente, do povo que guarda os mandamentos, e os estará guiando, estará protegendo cada um deles. Meus amigos, eu quero dizer para vocês que vale a pena esperar, vale a pena crer. Não duvide das promessas, não duvide do cumprimento das profecias. Sem dúvida alguma, Deus cuidará do seu povo. Eu quero convidar você nesse momento a juntos orarmos. Deus e Pai, muito obrigado porque as tuas promessas se cumprem e se cumprirão. Fortalece a nossa fé, nos dê a tua bênção em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, Deus te abençoe e não esqueça, se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se, compartilhe e vamos continuar avançando no estudo do resumo geral da lição da Escola Sabatina. Abraço forte no coração de cada um de vocês.